Pix automático ele é maior do que o catálogo do Pix quando foi lançado, né? Então, assim, é um produto que tem bastante complexidade, né? E a complexidade ela está associada também à flexibilidade que ele oferece. Então, é super importante. Vou fazer até aqui um jabazinho. A gente entende que o produto ele é tão novo e tem várias características que é importante o mercado conhecer, que nós fizemos, né? A gente divulgou no Fórum Pix, a gente fez uma série de 6 lives no mês de novembro. Inclusive, as apresentações dessas lives foram lives técnicas, abordando os diversos aspectos do produto. Elas estão disponíveis no site do BCB, na página do Pix. Tá? Então, assim, a gente também tem algumas apresentações, material, temos um guia de implementação do Pix automático também, em que a gente detalha, né, as características do produto, meio que um passo a passo de implementação. Então, acho que tem material também disponível, porque realmente o produto é um produto que traz bastante inovação em relação ao que a gente tem hoje. Legal, ótimo. E aí, reforçando aqui, tá, gente, por que tem essa importância tão grande, né? Quando a gente compara com os métodos de pagamento, de recorrência, de débito que a gente tem hoje, o Pix automático, até pelo protocolo aberto, pela maneira como ele inclui as diversas instituições, ele dá acesso àquela pessoa que ela tem uma conta transacional, mas ela eventualmente não tem um cartão de crédito, a poder participar, a poder fazer pagamentos recorrentes, a poder ter acesso a serviços de cobrança. Então, esse aspecto da democratização é muito forte, é uma rede aberta, protocolo aberto. A gente sai daquele padrão, né, que a gente tem do débito automático de acordos bilaterais, que muitas vezes o protocolo ele é proprietário entre as duas instituições, o cobrador e a instituição bancária. Então, isso é uma diferença e é uma transformação muito grande nesse mercado. Bruno, deixa eu só nessas conversas que a gente teve com o mercado durante o desenvolvimento, essa questão da complexidade operacional foi muito trazida em relação ao produto débito automático, como era complicado. Até existem, a gente sabe que tem empresas que têm sistemas legados ou que hoje, né, na realidade, são constituídas de uma série de aquisições de outras empresas que têm inúmeros billings, muitas vezes para cada billing era uma operacionalização diferente, contrato com inúmeros bancos. Então, a gente chegou a ter empresas assim que tinham 700 contratos de débito automático, por exemplo, né? Então, a gente, à medida que a gente padroniza o produto, padroniza um protocolo de comunicação, a gente está otimizando, né, inclusive para esses casos aí de muita complexidade operacional, a gente consegue também cobrir. Então, muitas vezes as empresas falam, olha, vou cobrir, sei lá, 60% da minha base de clientes tem conta em determinadas instituições, então são elas que eu vou, sabe, ter algum tipo de acordo. E com o Pix, com a penetração que o Pix tem, a gente hoje, eu acho que é muito... a cobertura, né, da oferta do Pix automático vai ser imensa, e a gente vai até comentar pela própria questão da obrigatoriedade de implementação da ponta pagadora, ou seja, toda pessoa física, né, que tem acesso a Pix, vai ter acesso ao Pix automático. Mais para frente a gente detalha isso melhor. Mas eu queria pegar um pouco do que você falou, mas porque tem um aspecto que talvez se discuta pouco, né? A gente fala bastante da inclusão, da possibilidade de ter um produto novo, mas você até trouxe um aspecto que traz eficiência tanto para as empresas que fazem cobrança, né? Porque imagina uma grande empresa hoje, uma operadora de telefonia, que como você comentou, muitas vezes aí tem centenas ou dezenas de convênios de débito automático, são também dezenas de formatos diferentes, de protocolos diferentes que ela tem que manter, e aqui ela passa a ter um que, inclusive, pode ser migrado de uma instituição para outra, mas que vai ser o mesmo, né? Então, a gente tem um ganho de eficiência da empresa que faz a cobrança, e a gente tem um ganho de eficiência do banco, da instituição, do PSP, que presta esse serviço. Então, tem esse outro aspecto. Além de ser um produto novo, que talvez uma instituição pequena, que tivesse dificuldade de disputar o mercado que um grande banco passa a oferecer, mesmo quem já oferece esses serviços passa a ter uma eficiência maior. E com a conveniência, a reconciliação automatizada que o Pix possibilita. Quer dizer, a gente traz uma série de vantagens para um negócio que está estabelecido, e é uma disrupção, né? Não deixa de ser. Então é muito interessante a gente ver isso acontecendo, muito interessante a gente fazer isso participando de dentro da solução, né? Como todos nós aqui, pessoas
do mercado, do regulador e fornecedores de serviços. Então, muito, muito interessante. Olhando para os casos de uso, e aí, Janete, eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho, né? O que a gente consegue fazer com o Pix automático? Que tipo de cenários a gente consegue cobrir com esse novo serviço de cobrança? Acho que pegando o gancho do que vocês comentaram, né? Ele traz a democratização e ele traz a inclusão, né, para mais pessoas utilizando ali como pagadores, mais pessoas como mais empresas, né, instituições ali como recebedores, mas ele também abrange uma gama diferente de produtos, de serviços que podem ser utilizados. Então, a gente está falando de serviços públicos, de assinaturas de serviços, de mensalidades, serviços financeiros, e acho que tangibilizando isso, a gente está falando de incluir no Pix automático a conta de água, a conta de energia, telefonia, de gás, a possibilidade da internet, né, o serviço de streaming, clubes, assinaturas, né, de livros, enfim, outros, a mensalidade da escola, da academia, seguros, empréstimos, né, e aqui são só exemplos, né, a capacidade que o mercado vai ter de absorver outros produtos e serviços para incluir isso no Pix automático, com certeza vai ser grande. Então, a gente está falando de grandes possibilidades, né, de uso. Então, é um meio, é uma ferramenta muito poderosa para o dia a dia de nossas necessidades. Não sei se a Márcia quer complementar sobre isso, mas a gente tem falado muito sobre essa questão da democratização em todos os aspectos, né? Para os tipos de uso, das pessoas envolvidas. Então, eu queria só fazer uma complementação, que até foi uma pergunta que surgiu em uma das lives que a gente fez do Circuito Pix em novembro, né? Sobre alguns casos de uso de segmentos que normalmente tem a prática de negativar, protestar, e daí eles falaram, não é tão bom quanto o boleto, mas assim, a gente tem uma posição do jurídico do Banco Central, tá? Que o Pix, ele é protestável, tá? Na realidade, o que dá a característica de protesto ou de negativação é o título executivo subjacente à contratação, e não o meio de pagamento. Tá? Então, nesse aspecto, o Pix automático, ele se assemelha a outros instrumentos de cobrança, outros meios de pagamento. Então, acho que vale a pena a gente fazer esse reforço, né, que existe um entendimento jurídico a esse respeito e que isso faz com que o Pix automático, ele seja adequado, inclusive, para esses casos de uso que, num primeiro momento, houve um questionamento se aplicaria ou não. Ótimo. Ótimo, esse é um tema muito importante, porque eventualmente pode ter aquele medo de migrar, né? Poxa, eu tenho um boleto, eu protesto o boleto. Não, aqui também existe essa equivalência. Então, de novo, né? Assim, é um serviço de cobrança completo. Eu posso fazer, enfim, um cenário de ponta a ponta, seja a cobrança, seja o protesto, seja a liquidação. Avançando um pouquinho, uma dúvida bastante grande que a gente recebe, né, Janete? A gente muitas vezes, quando conversa com o mercado, a gente ouve, poxa, mas eu já faço Pix agendado, né? Assim, o Pix automático ele é muito parecido. E aí acho que é importante a gente esclarecer que a gente está falando de coisas completamente diferentes, né? Assim, o agendado eu até posso ter uma recorrência do agendamento, mas o estímulo inicial é diferente, a característica da transação é diferente, um é um pagamento, uma transferência, o outro é uma cobrança. Como que a gente consegue conceituar e esclarecer isso, Janete? Eu gosto muito de citar exemplos porque fica mais tangível, né? Mais para o dia a dia. Então, assim, hoje já é possível, a gente já tem o Pix agendado aí há um bom tempo, e agora em outubro passado o Bacen, né, obrigou a oferta do Pix agendado recorrente por todas as instituições. Então, já é possível utilizar o Pix agendado. E assim, o Pix agendado, ele parte sempre do pagador. Então, eu quero fazer um Pix daqui a alguns dias para uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Eu posso dizer que eu quero fazer um Pix mensalmente, ou seja, periodicamente para uma outra pessoa. Então, ele tem essa característica de valor fixo, porque eu defino, quero enviar R$100, e vai ser sempre R$100, a não ser que eu vá e altere, crie um novo agendamento. Eu tomei a iniciativa. Então, ele tem essa característica bem diferente quando de uma transação, uma transferência em si. Quando a gente fala do Pix automático, a gente está falando de uma cobrança. Então, eu como pagador, eu vou dar a permissão
né, a autorização para que seja feita uma cobrança em minha conta e a minha instituição ela vai proceder com a liquidação daquele pagamento mediante a minha autorização. Então, tem uma segurança porque eu autorizei previamente, eu defini os critérios que devem ser respeitados pela instituição, estou coberta por regras que o Bacen coloca ali para a instituição ela ter os critérios, os cuidados. Então, tem uma característica bem diferente. Principalmente porque o recebedor, ele sempre vai ser um PJ, né, uma pessoa jurídica, e ele vai ter conhecimento daquela cobrança, ele gerou a cobrança, então ele tem um controle do recebível, né, diferente do Pix agendado, que o recebedor, ele só vai saber daquela transação quando ele, de fato, receber o pagamento ali na sua conta. Ele não tem o conhecimento prévio, ele não sabe que eu agendei aquele pagamento. Então, essas são principais características e eu gosto de trazer para o dia a dia para ficar mais visível, né? Tem os casos de uso que a gente falou que já muda. A gente tem um slide, obrigada, Samura, que fala um pouquinho sobre isso, as diferenças entre os meios de pagamento e as soluções dos produtos. Então, o Pix automático tem essa característica mais de operação de crédito, serviço periódico, ele está sempre voltado para a pessoa jurídica, no recebedor, do lado do pagador, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tanto faz, mas assim, tem essa coisa muito forte de cobrança, né? Então, ele está atrelado à aquisição de um produto ou um serviço. Do lado do Pix, agendado recorrente, a gente está falando de uma intenção do pagador, sempre partindo do pagador. Não sei se vocês querem complementar aí. Não, perfeito, tá? Legal, acho que é importante entender essa diferença. E o que a gente gosta de falar, a gente sempre fala sempre, né? A gente viu o Pix democratizando pagamentos, né? A Pix, ele é uma figura que a gente usa, né? A gente chama de Pix de internet das contas, né? Por que internet das contas? Porque ele conectou várias contas transacionais, às vezes aquela conta de um banco, com uma conta de uma fintech, que antes do Pix não tinha ali exatamente uma rede que pudesse fazer com que o dinheiro saísse de uma conta para outra, e aqui a gente vê enfim, essa transformação que aconteceu, como que as coisas se dinamizaram, né, a chegar ao ponto de, a gente teve uma pesquisa recente que mostra que Pix é a marca mais forte, independente da geração da pessoa, crianças falam Pix, idosos falam Pix, então tá realmente assim, um sucesso estrondoso. E o que a gente imagina é esse sucesso também sendo transformado, né, sendo trazido para esses serviços que envolvem algum tipo de cobrança e pagamento recorrente. E com uma série de vantagens, né? A gente compara bastante com o débito automático, mas a gente tem que lembrar que hoje tem uma série de serviços que são recorrentes, que basicamente o único meio de cobrança é o cartão de crédito. E a gente tem uma população enorme que não tem acesso a cartão de crédito, não tem acesso a esse instrumento, e que talvez tenha dificuldade, né, para assinar um serviço digital, e são pessoas que têm dinheiro para poder consumir. E a gente traz essa possibilidade aqui através do Pix automático, né? Mas quando a gente compara com o débito automático, é um mercado muito concentrado, né? São acordos bilaterais, como a gente depende de um acordo de um cobrador com uma instituição financeira, geralmente a gente está falando de um mercado relegado ali aos grandes players, né? Grandes bancos que têm grandes bases de clientes que vão poder fazer pagamentos e grandes cobradores. O Pix automático ele muda muito esse cenário, né? A gente passa a ter a possibilidade de oferecer esse serviço de cobrança para academia, para empresas menores, né? A gente fala muito desses exemplos, né? Tudo que a gente usa com recorrência, que tem uma assinatura academia, escola, serviços diversos, então a gente vê outros portes de empresa entrando. Com as reduções de custos, ganhos de eficiência, né, que a gente comentou, super flexível, então isso traz também para o usuário do serviço a possibilidade de buscar a sua melhor condição, então ele não fica preso, não fica amarrado a uma instituição. Lógico que isso traz também para as instituições a responsabilidade de prestar um bom serviço, porque o cliente ele tem muito mais liberdade de se mover, e muito mais simples operacionalmente, né, assim, você tem facilidades de reconciliação, você tem facilidades de uso. Então, uma série de vantagens. Para que tudo isso possa acontecer, a gente vai entender agora um pouco mais quem são os atores, né, quem são as pessoas aí que estão envolvidas nessa operação, entender como que são essas etapas de adesão e quais são as jornadas do Pix. Então, a gente vai entrar no momento aqui, talvez um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais detalhado, mas eu acho que é super importante para a gente entender como que é esse produto.
E aqui, Jane, se você quiser, acho que é legal explicar um pouquinho quais são as figuras, né, que a gente tem envolvidas, né, numa operação de Pix automático, e a gente vê aí algumas delas nesse slide. Perfeito. Em alguns momentos aqui a gente fala instituição pagadora, recebedora, então o que é isso? A gente tem aqui o recebedor, que é o usuário recebedor, então pode ser uma pessoa, falando de Pix automático, a gente está falando de pessoa jurídica, né, então tem que ter um CNPJ ativo, não é uma pessoa física. Aqui, como exemplo, a gente traz a empresa de telefonia, tem o PSP recebedor, prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, então por isso, e é importante dizer que uma instituição financeira, ela pode ser um PSP recebedor e pagador ao mesmo tempo, a depender ali da situação, então aqui a gente está considerando o banco, a fintech, enfim, que participa do Pix. Tem o Banco Central como agente ali integrador das instituições, o PSP pagador, então a instituição que trata ali do usuário pagador, e por fim o usuário pagador que pode ser uma pessoa física ou jurídica, então pode ser eu, pode ser também uma instituição, uma empresa, enfim. E acho que entrando, né, nessas personas aqui, percebam que a instituição, como ela é regulada pelo Banco Central, ela tem algumas regras a cumprir, alguns, né, critérios a cumprir para participar e ofertar esse produto. Então, do lado PSP recebedor, existe a possibilidade da oferta facultativa, mas a gente sempre coloca que aqui é onde tem a oportunidade de você ter um diferencial, de você ter receita também, então tem toda uma estratégia que precisa ser pensada a respeito disso. Somente para usuários PJ, então uma instituição que só tem pessoa física, né, que opera apenas ofertando serviços financeiros para pessoa física, ela não poderia participar como uma instituição recebedora do Pix automático, e tem as jornadas de autorização, mais para frente a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. No caso do recebedor, as jornadas ficam a critério da instituição, se ela vai ofertar todas ou apenas algumas. Do lado do pagador, né, quem tem cliente, pessoa jurídica, física, né, obrigatoriamente precisa ofertar, então, como a Márcia comentou antes, todas as pessoas físicas que têm uma conta, que tem Pix, vai ter acesso ao Pix automático na conta pagadora, e vai ter acesso a todas as jornadas possíveis, né, pelo menos as 4 iniciais aí, tem algumas outras. Acho que a Márcia pode complementar alguma coisa, né, a respeito dessa questão da obrigatoriedade, sempre tem dúvidas aí também, por favor. Então, aqui o objetivo é a gente estar gerando demanda, né? Então, na realidade, a ideia é que toda pessoa física que tem acesso ao Pix, ela tem que ter a capacidade de percorrer qualquer uma das 4 jornadas, né, que atualmente nós temos no aplicativo da sua instituição, tá? Então, assim, toda pessoa física receber um QR Code de autorização, sabe, QR Code de autorização, qualquer uma, né, ou uma solicitação de confirmação, a instituição tem que estar oferecendo esses serviços, né, a instituição pagadora. Quando a gente fala de pessoa jurídica, né, a pessoa jurídica também, oferta para pessoa jurídica é também obrigatória. O que existe como regra aí de dispensa, tá? E uma dispensa mediante solicitação ao Banco Central com um prazo definido. A dispensa exclusivo, o pedido de dispensa pode ser feito por instituições que operam exclusivamente pessoa jurídica, tá? Então, a instituição que opera pessoa física e pessoa jurídica, ela deve implantar para pessoa física e para pessoa jurídica. As instituições que atuam com contas transacionais exclusivamente para pessoa jurídica, elas têm essa prerrogativa do pedido de dispensa, tá? Mas ainda assim, acho que cabe avaliar, tá? A oferta do produto em função do relacionamento que ela tem com esse cliente pessoa jurídica. Então, é uma prerrogativa, mas não é uma dispensa compulsória, tá? Então, acho que vale a pena aí observar. São casos muito específicos, né, Márcia? E de uma maneira geral também o que você colocou, olhar a própria questão de atender o cliente. Você vai ter o mercado atendendo e, eventualmente, você não vai oferecer esse serviço de pagamento por não participar. Exatamente. E aqui, tá, gente, acho que para deixar super claro, né, assim, eu, quanto instituição, eu posso optar ou não de oferecer o serviço de cobrança, mas eu tenho, obrigatoriamente, né, excetuado aí as questões específicas de dispensa,
que oferecer o serviço de pagador. E super importante, né? Oferecer o serviço de pagador não é simplesmente agendar o Pix, né? Você tem que cumprir as jornadas, você tem que possibilitar a adesão, você tem que ser estimulado ali do pagamento para poder ser efetivado. Então, é atender, de fato, o projeto do Pix automático, que é bastante amplo, complexo, né? Como a gente comentou, é um produto novo, de fato. E aí, só para deixar claro, né? A gente passou aqui como recebedor, PSP recebedor, pagador. O cenário que a gente tem dos atores a gente tem de um lado uma empresa que presta um serviço, que vai realizar uma cobrança. Então imagina que é uma empresa de telefonia, né? Eu sou uma grande operadora aí de telefonia. Eu tenho o cliente dessa operadora, que é o pagador que está ali no cantinho, que ele vai ter que pagar por esse serviço, e cada um é atendido por uma instituição financeira, né? Um PSP que participa do Pix. Então essas são as figuras aí que a gente tem e que a gente vai passar aqui por elas à medida que a gente passe pelos nossos exemplos, tá? Olhando para as etapas, e aqui a gente tem um grau de liberdade, tá? Aquelas figurinhas ali de baixo a gente batizou aqui para ficar mais simples, mas a gente tem um momento em que existe uma adesão desse produto. Então eu tenho lá a empresa de telefonia, operadora, por exemplo, né, quando a gente olha para o Brasil, Claro, Vivo, TIM, que vai fazer uma cobrança. Então ela vai submeter essa recorrência, né, que a gente chamou aqui dessa cobrança. Do outro lado, o pagador, né, eu como cliente dessa operadora, em algum momento eu vou ter que autorizar aquela cobrança, e a gente vai ver que tem algumas jornadas diferentes aqui para poder fazer isso. Então esse é o momento que a gente chamou da adesão, né? Existe um lado que está fazendo uma cobrança, e eu que sou aquela pessoa que vou ter que pagar, que usa o serviço, eu tenho que autorizar. Então essa é uma outra coisa importante aqui do produto, né? Assim, não existe uma cobrança compulsória ou uma autorização implícita, não. O usuário, tanto quem cobra, né, quanto quem paga, tem que ter uma ação ativa aí para poder habilitar essa função, esse serviço. Então, uma vez que tem esse acordo feito, né, eu como cobrador, ou eu como recebedor, ou como pagador, a gente completou essa adesão. Existe depois uma etapa que é feita a programação dessa cobrança, em que a empresa de telefonia, Claro, a Vivo, a TIM, vai lá realizar essa cobrança, e na outra ponta tem a liquidação, né, o pagamento efetivamente feito pelo cobrador. Então essa é mais ou menos, assim, de uma maneira bastante resumida, né, e aí a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe quais são as jornadas, enfim, a estrutura do serviço do Pix automático. Aqui, Janete, guia a gente um pouquinho aí sobre essas recorrências, por favor. Vamos lá, né? Aqui trazendo as personas que a gente comentou antes, e aí, inicialmente, né, aqui o exemplo é a empresa de telefonia, que é o usuário recebedor, ele cria a recorrência, ele solicita o envio para o pagador, e aí a gente já está entrando um pouquinho aqui até no critério da jornada 1, que tem esse aspecto do envio da solicitação, mais para frente a gente vai entender melhor um pouco mais sobre isso. O PSP recebedor, ele envia a recorrência para o pagador, no caso, para a instituição pagadora, com quem ele consegue conversar ali através do SPI, e a instituição pagadora apresenta as informações. Desculpa, Janete, só para ir concretizando, né, na cabeça do pessoal, que a gente está falando, poxa, Claro, a Vivo, a TIM, a NET, eu fiz uma cobrança, eu mandei os dados dessa cobrança para o banco que atende, a Claro, a Vivo, a NET, a TIM, esses dados vão trafegar ali através da rede do SPI, até o meu banco, né, que eu como usuário vou ter que autorizar esse pagamento, né? Perfeito, isso mesmo. Então, a sua instituição ela vai te apresentar as informações da recorrência para que você consiga avaliar e decidir se vai aceitar ou não, e aí é um direito do usuário pagador ele definir se ele quer ou não utilizar esse meio de pagamento como opção. Então, essa é a etapa 1, é o envio, né, a criação da recorrência e a disponibilização dessa recorrência para o usuário pagador. Na etapa 2, a instituição, no caso aí, vamos seguir o exemplo, né, a instituição que o Zamora tenha conta, vai apresentar para ele os dados da recorrência, falar, olha, a empresa, né, a Claro, a TIM, ela tem aqui uma recorrência, né, pendente de aprovação, visualizando os dados, ele pode configurar algumas coisas, então ele pode definir valores máximos ali que podem ser cobrados, enfim, vai ter informação da data, da periodicidade e outros critérios, e então é feita a autorização dessa recorrência, que vai ser encaminhada da instituição dele, do PSP pagador, para a instituição recebedora, que vai apresentar para a empresa de telefonia que a autorização foi concluída. E aqui, Jane, a gente tem uma questão importante
para a pessoa, né, para o usuário, para o consumidor. Porque essa autorização, como você bem colocou, né, ela está protegida por alguns limites, né, o prazo da autorização, o limite máximo que eu aceito pagar aquilo de forma automatizada, né, então isso também é um outro ponto importante, acho que reflete uma preocupação bastante grande desse trabalho, né, do Banco Central de entender esses produtos, também de não criar uma situação insegura ou desconfortável para o usuário final, que na verdade consegue proteger aquela autorização por uma série de critérios que vão ser úteis depois no dia a dia, né? E acomodando também questões naturais, né? Então, minha conta de telefone, eventualmente um mês é mais baixa, outro mês é um pouquinho mais alta, eu já consigo fazer uma autorização que acomode essa variação, né? Sim, perfeito. Eu gosto muito de falar que, para mim, a recorrência ela tem a cara de um contrato de pagamento, né? Então, é um contrato de pagamento que pode ter um prazo. Então, a empresa ali, é claro, ela vai gerar esse contrato de pagamento de 1 ano com uma oferta, um valor. Pode ser um valor fixo ou variável, como a gente comentou. Então, é uma característica específica do Pix automático. Se variável, você consegue definir esse valor máximo ali. A empresa define o valor mínimo a ser cobrado. Então, tem todo um combinado. E aí, essa concessão da autorização eu vejo como assinatura desse contrato. Então, assim, foi feito um contrato, ele foi assinado, está alinhado entre as partes envolvidas, tanto o pagador como o usuário recebedor, e essa é a etapa, né, a etapa 1 e a 2, que eu chamo assim do processo de adesão. Então, a partir de agora, existe um contrato firmado entre pagador e recebedor, e a gente pode seguir para a próxima etapa, que seria o processo de cobrança. Então, a cobrança, ela parte do usuário receptor, então começa ali com a criação da cobrança pela empresa de telefonia, Claro, a Vivo, enfim, conforme se o contrato é mensal, a cada dia 15 vai ter a cobrança, previamente ela vai criar essa cobrança, vai solicitar o envio para o PSP do pagador, então a instituição recebedora faz esse encaminhamento, e aí uma coisa importante é que, assim, a criação da cobrança, ela sempre vai estar atrelada à recorrência. Então, aquele contrato que foi assinado, ele é a referência para todas as cobranças. Então, se lá tem dito que é um contrato de um valor fixo de R$ 100, a cobrança ela tem que ser de R$ 100. Né? Aquele contrato, ele pode ser cancelado. Então, na hora de gerar a cobrança, vai ser observado se a recorrência está ativa, se ela está ok para poder seguir esse fluxo. Então, cria a cobrança, envia a cobrança para o PSP recebedor, e aí, então, a instituição pagadora avisa, ela faz a validação, na verdade, então, como eu comentei, existem responsabilidades das instituições participantes, tanto do lado pagador como do lado recebedor, e o lado pagador, quando recebe a cobrança, ele precisa validar se está de acordo com a recorrência. Se não estiver com aquilo que foi autorizado pelo seu cliente, ela vai rejeitar aquela cobrança, sem nem precisar de uma validação pelo usuário. Estando tudo ok, tudo de acordo, ela vai provisionar, né, fazer a programação da cobrança e vai avisar o cliente. Então, hoje, como a gente recebe, quando coloca uma conta num débito automático, olha, está programado ali a cobrança para tal dia, da mesma forma você vai receber essa informação. E se por acaso ainda assim tiver alguma situação que não esteja de acordo, é possível fazer o cancelamento desse agendamento. Tanto é possível fazer o cancelamento da recorrência, né, que é o contrato que foi autorizado ali para as cobranças recorrentes, como pode ser feito o cancelamento de uma cobrança recorrente específica. E aqui eu acho que a gente tem uma série de informações que deixam muito claro como isso é diferente do Pix agendado, né? Então a gente tem, primeiro, a gente vê que existe um estímulo do cobrador, né? Então, claro, a TIM, a Vivo precisa realizar essa cobrança, né, naquele momento, daquele mês. Existe uma necessidade desse banco, dessa instituição que atende a Claro, a Vivo, a TIM, de controlar quais são as adesões, de controlar quais são esses acordos, e na outra ponta do pagador também é a mesma coisa, né? Eu tenho que ter esse controle de quais são as autorizações que foram concedidas, quais são os parâmetros dessas autorizações, até para poder fazer o match. E a gente vê, até acho que teve uma pergunta a esse respeito, o cliente final, eu que vou pagar aqui a minha conta de telefone, eu sou avisado que tem aquela programação e eu posso tomar uma ação. O que não significa que eu preciso autorizar que aquele pagamento aconteça. Chegar no momento que ele já está pré-autorizado, a liquidação vai acontecer
que é a nossa próxima etapa, né? Mas veja que interessante, existe um estímulo do cobrador para que aquela cobrança seja feita, existe toda a gestão que tem que ser feita dessas carteiras de cobrança do lado do banco que atende, da instituição que atende a operadora de telefonia, mas também tem uma série de controles que precisam existir do lado da instituição que atende o consumidor. Na realidade, deixa eu só fazer uma complementação. Na realidade, o pagador, no limite, ele pode ter encerrado, digamos, a participação dele, né, de forma ativa, exclusivamente no momento da autorização. Ele autorizou, e se o recebedor fizer tudo direitinho, tudo de acordo, não tem motivo para o pagador ter qualquer tipo de atuação. Daí é simplesmente o processo da cobrança e do agendamento periódico e da liquidação aí na data prevista. Tá? Então, não é necessária nenhum tipo de ação do pagador a cada pagamento periódico, a cada cobrança enviada. Perfeito. E a última etapa, a liquidação, ela é mais similar ali ao que acontece hoje num processo de um Pix, né? Salva aí, a gente tem o processo de validação de limites, né? Limite Pix, questão que hoje já existe diário, noturno, tem a verificação do saldo, e aí o processo de enviar o Pix. Tem todo um processo de retentativa, então se não tem saldo na conta, avisa para o usuário pagador, para ele providenciar o saldo. Então, durante o dia previsto para fazer a liquidação, tem todo um processo para garantir que seja possível fazer aquele pagamento. E aí entra também outros critérios ali de retentativa pós, né, vencimento, que aí é feito esse processo. Mas a etapa de liquidação, uma coisa importante, né? Ela parte do PSP pagador, então, como a Márcia comentou, não precisa de uma ação do usuário pagador. Ele soube que foi feito o agendamento, ele tomou conhecimento e ok, né? Recebeu apenas uma notificação. E no dia da liquidação, a instituição dele é que vai debitar, enviar a ordem de pagamento, fazer, do lado recebedor existe a validação daquele recebimento, então, mais um ponto em que a instituição recebedora confere que se o pagamento que está sendo feito está de acordo com a cobrança que foi enviada anteriormente. Estando tudo ok, né, a liquidação ali, o processo do Bacen avisando para todos que foi concluído aquele PIX, como já acontece hoje. Então, ele tem todas as amarrações para a gente garantir que tenha segurança tanto do lado pagador como recebedor nesse processo. E aí, nesse momento... Desculpa. Claro, Márcia, por favor. Eu ia só fazer uma complementação, né, com relação a essa questão da retentativa, né? Só reforçando o que a Janete disse, existem dois modelos de retentativa, tá? Existe o que a gente chama de retentativa no mesmo dia, e isso vale para qualquer recorrência, para 100% das recorrências do Pix automático. A primeira tentativa de liquidação, ela ocorre na janela da madrugada, no canal secundário, porque a gente estima que é um produto que gera muito volume e a gente não quer sobrecarregar o sistema ao longo do dia, tá? Então, é uma programação operacional de que a primeira tentativa de liquidação desse PIX, né, automático, ocorre na janela da madrugada. E o que pode acontecer? Pode acontecer do pagador não ter recursos, o salário dele vai cair de manhã, por exemplo. Né? Então, na madrugada não tinha recursos na conta dele. Pode acontecer do limite do Pix automático ser insuficiente, então juntou todos os Pix automáticos que são liquidados naquele dia, o limite é insuficiente. O que acontece? Pela manhã, o pagador ele recebe uma notificação que aquele Pix automático não foi liquidado. Então, ele vai prover, ou ele vai aumentar o limite do Pix automático, e o limite do Pix automático, aumento do limite, segue uma regra diferente, não tem aquele prazo de 24 horas para o aumento do limite, tá? Então, ele pode ser aumentado, eu tenho um prazo de até 8 horas para aumento do limite, e pode ser cobrado no mesmo dia, numa tentativa posterior, ou então, se o cliente não tinha recursos, ele também vai poder colocar recursos, aportar recursos na conta transacional dele, e a instituição pagadora, né, o banco ou a IP, a instituição de pagamento, pode fazer novas tentativas de liquidação ao longo do dia, e existe uma última janela, que é uma janela padronizada, que se não houve a liquidação ao longo do dia ou na janela da madrugada,
tem que ser feita uma nova tentativa para todas aquelas cobranças que não foram liquidadas nessa janela que é entre 6 e 9 da noite, né? Mas isso daí é a última janela de liquidação, tá? Isso é a regra geral do Pix automático. Qualquer pagamento com Pix automático, se não foi liquidado de madrugada, na primeira janela, existem as tentativas até a última janela, né, obrigatória. O que é a retentativa após o vencimento? Isso é uma característica da recorrência e, portanto, da autorização, tá? Então, tem que ser um parâmetro da autorização, da recorrência, né, que integra a autorização, e isso já parte do recebedor no momento da criação da recorrência. Então, olha, eu tenho essa conta aqui, né, a conta de energia, a sua conta de energia, ela permite retentativas após o vencimento. E daí, essa autorização específica tem essa característica. Nesse caso, em que esse parâmetro já foi definido no momento da autorização, aquela conta, se não foi paga, não foi liquidada no dia previsto, o recebedor pode fazer novas tentativas de cobrança nos dias subsequentes. Então, a gente tem como regra do produto poder fazer 3 novas tentativas em até 7 dias após o vencimento original, tá? Mas isso não é a regra geral para todas as autorizações, apenas para as autorizações que o recebedor, no momento da criação da recorrência, já estabeleceu isso como regra, tá? Ótimo, né? A gente vê que tem uma série de detalhes, né? Assim, tem todo um controle, mas, de novo, não é um produto super completo, e que a gente vai, enfim, vai aprender com ele também ao longo do tempo, aí, à medida que ele seja implantado. Quando a gente olha lá para as jornadas de autorização, aqui também é interessante, como a Márcia comentou no começo, teve todo um trabalho de entender o mercado, entender as necessidades, e aí, para isso, essa etapa, né, daquilo que a gente chamou da adesão, né, de como que eu faço a autorização, a gente tem 4 modelos diferentes para poder fazer essa adesão, né? O primeiro dele é a autorização sem QR Code, em que a companhia de telefonia, né, por exemplo, ela cria essa recorrência e envia para a minha autorização, então eu recebo lá no meu telefone uma notificação para poder autorizar. Tem autorização com QR Code, em que eu só autorizo aquela recorrência. Existe uma autorização do QR Code junto com o primeiro pagamento, então isso também é interessante. E, por fim, a gente tem uma 4ª jornada, que é a autorização do QR Code com dados do pagamento e agendamento para recorrência. Então, temos aí as 4 jornadas, a gente vai tentar abrir elas aqui um pouquinho, ilustrando como que vai acontecer. E aí, para isso, a gente desenhou aqui, ou pelo menos tentou desenhar, né, como se fosse aqui a nossa operadora de telefonia. Então, aqui o vermelhinho, acho que está com uma cara de claro, vamos chamar de claro, enviando esse dado ali para a minha conta, que eu estou aqui no meu banco digital, tentando autorizar. Então, você ajuda a gente a entender um pouquinho desse cenário aqui, Janete, da jornada 1? Vamos lá, claro. Então, a gente tem aí um personagem que a gente colocou, Ariel, acessando a plataforma da empresa de telefonia e informando seus dados bancários para adesão ao Pix automático, né? E aí, para a jornada 1, é bom enfatizar que esse contato, né, a informação sobre os dados bancários, ele parte do pagador, fora, né, do âmbito ali de Pix, né, da estrutura de Pix. Então, acessou ali o site da empresa de telefonia ou o aplicativo e ele vai informar a agência, a conta dele, com a instituição, os dados bancários, para que essa empresa, no nosso exemplo aqui a gente está usando, é claro, ela consiga criar aquele contrato de pagamento, né, aquela recorrência que a gente comentou antes, e enviar através da instituição dela para a instituição do pagador. Então, o usuário pagador, ele vai receber um push ali no aplicativo falando, olha, a empresa aqui de telefonia, né, enviou uma recorrência para você autorizar. E aí que o usuário vai conseguir fazer a análise para poder fazer a autorização. Então, esse processo, ele parte de uma mensageria, né, de um envio de mensagem, de troca de mensagem entre as instituições participantes, com SP pagador e recebedor, para que envie as informações do usuário recebedor para o usuário pagador. Legal, então essa é interessante pensar isso, ela inicia fora, né, como compartilhamento de dados, fora do ambiente do SPI, fora do ambiente do Pix.
A jornada 2, ela já é um pouquinho diferente, né, Janete? Isso. A partir agora, 2, 3 e 4, ela tem o envolvimento aí do QR Code para iniciação. O usuário pagador, ele vai utilizar o aplicativo já do banco para fazer o processo. Então, aqui começa também pelo usuário recebedor, fazendo a geração desse QR Code. Então, o usuário recebedor, ele cria o QR Code que vai ter essa recorrência, né, aquele contrato. Ele vai disponibilizar para o usuário pagador através de algum meio, pode ser um e-mail, pode ser através do site, do aplicativo, enfim. Ele vai disponibilizar esse QR Code. Daí, o usuário pagador vai conseguir fazer a leitura desse QR Code, vai visualizar os dados desse contrato e poder fazer a autorização. Mais um, obrigada. Então, assim, é feita a leitura, né? Disponibilizou esse QR Code, foi lido através do aplicativo da instituição, então já na área do ambiente ali de Pix, seguindo alguns padrões ali, faz a autorização, e aí a gente vai poder começar aquele processo de cobrança no futuro. Então, aqui só tem a adesão, né, nesse processo, na jornada 2. A gente não está falando de nenhum pagamento. Esse é um QR Code novo do Pix, em que a gente só tem esse acordo para autorização da recorrência, certo? Perfeito. É um QR Code sem pagamento imediato, sem pagamento ali. Ele só está falando, olha, eu, claro, estou aqui pedindo a sua autorização para fazer uma cobrança dentro desses critérios, e aí, como cliente, eu posso ir lá, ler esse QR Code e falar, não, legal, estou de acordo, eu autorizo, passei até aqui um Pix automático para aquela minha conta de telefone. Perfeito, acho que é até bom falar, né, que a gente hoje já tem o QR Code estático, que tem a chave, o valor, a gente tem o QR Code dinâmico, que está sempre atrelado ali a uma cobrança imediata, uma cobrança com vencimento, e aí o Banco Central criou agora o QR Code composto, que vai ter sempre uma recorrência e, eventualmente, ele pode ter também ali alguma meio de cobrança. Então, nesse caso da jornada 2, a gente está falando do QR Code composto, que tem apenas a recorrência, apesar dele ser composto, nesse caso ele tem a recorrência, e o intuito é simplesmente fazer adesão. Então, perceba que, tanto na jornada 1 como na jornada 2, o usuário ele pode simplesmente dizer, não quero, ignora, ele nem lê o QR Code, ele pode ignorar aquele push que ele recebeu, então totalmente opcional ele fazer a adesão desse meio de pagamento. Ótimo. Na jornada 3, a 3 e a 4 é bem parecida, mas tem umas diferenças bem sutis aqui, mas assim, eu digo que é muito interessante quando a gente coloca isso no caso de uso ali bem prático, né? Então, a jornada 3, ela também tem o QR Code, então a empresa de telefonia, no caso, Claro, vai gerar esse QR Code, no caso aqui um QR Code que vai ter tanto a recorrência como uma cobrança imediata, então ele tem duas informações, ele vai disponibilizar, ele vai enviar isso para o usuário pagador, então ele pode também enviar por e-mail, enfim, ele vai disponibilizar aquele QR Code, que ao ser lido através da instituição financeira, ele vai apresentar tanto a informação do pagamento imediato como a informação da recorrência, porque o usuário ele vai fazer a adesão e o pagamento de uma vez só, ele vai autorizar uma única vez para fazer as duas coisas. E aqui faz muito sentido, quando a gente pensa em casos de uso, quando a gente está contratando, vamos dar um exemplo, né? Eu quero fazer uma assinatura de acesso a um stream, alguma coisa do tipo, mas eu quero consumir o produto imediatamente. Eu não quero esperar que venha aquela cobrança daqui a, sei lá, 15 dias para poder ter acesso. Eu quero acessar imediatamente. Então, é feita uma cobrança imediata, que é para me liberar o acesso imediatamente, e os pagamentos futuros, eles vão ser via Pix automático. Então, leio o QR Code, autorizo as duas coisas, o pagamento, e aí, se o pagamento flui, o processo de adesão, ele segue na sequência e eu recebo a informação de que tudo foi efetivado com sucesso e no futuro ali vai vir novas cobranças via Pix automático. Legal, então aqui eu tenho o pagamento e a autorização para aquela recorrência acontecendo ao mesmo tempo. Isso é super interessante, tá, gente, para vocês que atendem, eventualmente, empresa de energia, telefonia, condomínio, é uma opção para você já enviar aquela cobrança, né, eu quero o boleto, né, todo mês, você já manda com a opção de transformar aquilo em pagamento recorrente. Então, conveniência, né, a gente sabe que a recorrência automática, ela traz um benefício também de inadimplência, né, aquela conta que não depende não corre o risco do esquecimento, né, não tem aqueles outros processos.
Então, super interessante aí para agregar como parte do serviço de cobrança regular. E aí, por último, a gente tem a jornada 4, né, Jane, que é bastante parecida com a 3, com um detalhezinho diferente só. Perfeito. A 4 também via QR Code, então ali a empresa de telefonia, ela gera esse QR Code, só que agora esse QR Code, ele, além da recorrência, ele tem uma cobrança, que pode ser uma cobrança com vencimento, ou um QR Code estático ali com um valor. Ele vai ser lido também pelo usuário pagador através do canal da instituição dele, e ele vai fazer o pagamento. Então, aqui a gente muda da jornada 3 para 4, é que ele vai fazer apenas o pagamento inicialmente. Então, para ele, é transparente o fato de que tem uma recorrência naquela cobrança. Faz muito sentido quando a gente usa. Eu gosto muito de falar da fatura, né? Apesar de ter o QR Code estático ali, quando a gente fala de fatura, eu faço o pagamento de uma fatura todo mês, né? Via Pix, já estou acostumada, eu faço agendamento, enfim. E eu recebi agora ele diferente, porque agora a gente tem um Pix automático, eu recebo ele também contendo uma recorrência. Eu vou fazer o pagamento, mais uma vez, de forma transparente, como eu sempre fiz, porém, ao efetivar o pagamento, a minha instituição vai questionar se eu quero fazer a adesão ao Pix automático. E eu posso dizer que não. Então, é uma forma que eu não sou obrigada, né? No 3, se eu fizer o pagamento, eu estou autorizando a adesão ao Pix automático, então uma coisa está condicionada à outra. Na 4, eu tenho a opção de fazer o pagamento e não aderir ao Pix automático. Eu quero continuar fazendo o pagamento da minha fatura todo mês, lendo o QR Code, tudo bem, eu tenho essa opção de não aderir. Então, esse é um cenário que se encaixa também muito aqui. Acho que é isso, não sei se querem complementar também aí esse ponto. Eu acho que é importante, assim, eu acho que a grande diferença entre a jornada 3 e a jornada 4, a jornada 3 é um único comando. Então, a partir do momento que você dá um confirmar, você está efetuando o pagamento imediato, e aquele pagamento imediato sendo liquidado, dá sequência ao processo de autorização. Tá? Então, num único comando acontecem, ele dispara os dois processos. Né? Então, por exemplo, é muito oportuna essa jornada para aqueles serviços em que você depende do primeiro pagamento para ter ativação de serviço, é o caso de um streaming, por exemplo, e aquele QR de pagamento é um QR Code que ele vai expirar rapidamente. Tá? Então, você faz o pagamento para já ter a liberação do serviço, e daí você dá sequência no mesmo comando, você já está autorizando. Isso tem que ficar bastante claro para o cliente no UX, né, da instituição aí pagadora. A jornada 4, por sua vez, é uma jornada em que o cliente ele vai fazer um pagamento. Ele recebeu lá a conta de luz dele, a conta da telefonia móvel, ele vai fazer um pagamento ou um agendamento daquela conta, tá? Ele pode agendar. Uma vez que ele completou essa operação de pagamento ou de agendamento, aparece uma tela dizendo: você quer colocar os seus próximos pagamentos no Pix automático? E é uma oferta, ele pode tanto aderir como não aderir. Tá? Então, assim, é bem o caso de uso para pagamento de conta. Existe o processo de pagamento de conta e a autorização ela não interfere, diferente do 3, em que está a autorização está junto do pagamento. Então, assim, se você não quer, se não é tipo um serviço muito específico, né, que você tem que ter o pagamento para ter ativação do serviço, a jornada 3 nem seria recomendada, porque pode eventualmente até fazer com que o cliente não faça o pagamento. Então, existem aí nuances para ser avaliadas, né, depende de cada modelo de negócio. Em relação à jornada 1 e a 2, que são jornadas que tanto valem para o mundo virtual, como são jornadas que podem acontecer também para os canais presenciais ou o canal de atendimento. Vou pegar a jornada 1. Eu liguei para o serviço de atendimento da minha concessionária de energia elétrica. Eu falo, quero pagar com o Pix automático. E ela já cadastra no sistema que o meio de pagamento é o Pix automático, já gera chamadinha para o banco, para a instituição do pagador, para o pagador fazer a confirmação daquele meio de pagamento. Né? Jornada 2, por exemplo, eu vou fazer uma inscrição numa academia, estou lá no balcão, eu não preciso pagar nada, é um pagamento post-antecipado. Né? Então, estou fazendo a minha matrícula lá, eles já me dão o QR Code, já me mostram o QR Code, eu já entro lá e é um QR Code de adesão. Então, o meu primeiro pagamento, né,
postecipado, começa a frequentar, daí vem o pagamento, eu faço o pagamento daquela primeira, já pelo Pix automático, então eu fiz só a autorização, tá? Então, só para ilustrar aí as possibilidades, que eu acho que existem outras aí, que o mercado é bastante criativo e vai criar novos casos de uso aí em cima dessas jornadas. Não tenho dúvidas, e acho que isso é uma das coisas legais, né? Assim, é criado um padrão, um protocolo, como eu acabei chamando, mas tem um espaço de liberdade e inovação bastante grande. Acho que vai ser legal acompanhar à medida que o produto ganha tração, como que o mercado vai reagir e vai inventar em cima disso. E falando em produto entrar em produção, um ponto super importante aqui é reforçar, né? É um produto que vem sendo trabalhado já há algum tempo pelo Banco Central, com todas essas conversas, envolvimento do mercado, definição, desenvolvimento, enfim, a Márcia sabe todo o trabalho aí que existe para poder chegar no lançamento. Só que algo que a gente queria reforçar a gente já está muito próximo do momento em que todo mundo tem que estar pronto. Dia 28 de abril começam os testes homologatórios, todas as instituições precisam participar, observados aí critérios muito específicos de dispensa, e no dia 16 de junho a gente tem o Go Live. E como a gente viu, como a gente falou, tem bastante trabalho para ser feito, tem uma mensageria que ela é bastante complexa, tem todo um trabalho novo, né, de gestão, de adesão, das jornadas, das agendas aí de cobrança. Então, uma coisa que eu queria reforçar tá perto, tá, gente? Acho que precisamos nos mexer aí, precisamos ficar atentos, porque esse tempo passa super rápido, e é uma oferta que a gente tem que ter uma participação bastante ampla do mercado. Márcia, não sei, gostaria de comentar alguma coisa sobre o calendário? Queria. Vou fazer o primeiro mais importante. Eu recebi um puxão de orelha. Quem fala, né, normalmente é a pessoa que menos sabe. Eu tô aqui falando em nome do Banco Central, representando, mas eu sou porta-voz de uma equipe muito talentosa que desenvolveu o produto. E eu vou fazer uma retificação, quando eu disse da questão da obrigatoriedade na ponta pagadora. A obrigatoriedade na ponta pagadora, ela existe para a pessoa física. Com relação à pessoa jurídica, pode ser pedido dispensa, inclusive para as instituições que trabalham também com pessoa física. Então, a instituição que trabalha com pessoa física e pessoa jurídica, ela quer ofertar só para a pessoa física, não quer ofertar para as pessoas jurídicas, ela pode pedir dispensa, não está restrito a instituições que só trabalham com pessoa jurídica. Tá? Então, fazendo essa errata aqui, porque eu tinha falado, não, se trabalha com pessoa física e jurídica, oferece para todo mundo, não pode pedir dispensa só para quem trabalha só com pessoa jurídica. Não, pode pedir para o segmento de pessoa jurídica. Mas faço aqui aquela ressalva, né, que avaliem com muito carinho a oferta para pagador pessoa jurídica dentro desse conceito de oferecer produtos para o seu cliente pessoa jurídica e manter um bom relacionamento. Meu segundo ponto de atenção aqui, a gente está trabalhando com a API Pix. A API Pix, ela oferece tanto a criação, né, a criação e a gestão da recorrência, como a criação e a gestão da cobrança periódica, né? Mas a gente, dentro dessa lógica que a gente tem com o mercado de atender as necessidades do mercado, a gente também tem um modelo de arquivo padronizado para a troca de informações. Então, a gente sabe que existem recebedores com sistemas legados, que não trabalham com API, então a gente também tem um modelo de arquivo padronizado para a troca de informações entre o recebedor e o seu participante, né, o PSP recebedor, entre o recebedor e o PSP recebedor. Tá? Só esse ponto de atenção. Ótimo. Assim, de qualquer maneira, né, mesmo falando dos critérios de dispensa, reforçando, né, pessoas físicas, elas precisam ter acesso ao serviço. Então, mesmo, de novo, que eu possa pedir uma dispensa, eu estou pedindo dispensa apenas para o segmento de pessoa jurídica. Pessoal, a gente está chegando aqui próximo do final, a gente tem algumas perguntas, eu até gostaria de pedir para vocês, para a gente estender um pouquinho, para poder respondê-las, porque acho que tem bastante coisa interessante. E eu queria reforçar, né, a gente vê que tem um trabalho grande, um trabalho complexo para ser feito. Queria reforçar que a gente está super preparado para apoiar e suportar todas as instituições que irão participar do Pix automático, tá? Acho que até é importante a gente diferenciar e separar, acho que tem dois pedaços aqui que são bastante distintos, né? Existe todo o canal, comunicação, o que a Márcia comentou da mensageria do Pix automático, que talvez ela seja maior e mais complexa do que do próprio Pix original. Tudo isso a gente está tratando, vamos ter
um super prazer de apoiar os nossos clientes e quem quiser vir a ser nosso cliente nesse trabalho, mas existe também um pedaço todo novo, que trata justamente do atendimento das jornadas, das carteiras de cobrança, da gestão de todas essas adesões, e essa também é uma solução que a gente está oferecendo, a gente traz para o mercado, independente de você utilizar a matéria ou não para o outro pedaço, a gente vai estar super feliz de poder apoiar nessa jornada, tá? E aí eu queria abrir para algumas perguntas aqui que chegaram, acho que tem bastante coisa interessante. Eu vou me arriscar alguns temas, mas enfim, eu deixo para a Márcia e para a Jane, que são as especialistas também, tá? Aqui tem uma pergunta falando sobre se vai ter alguma taxa descontada do cliente para uso do Pix automático. Eu vou me arriscar, mas aí eu peço para vocês confirmarem, tá? Acho que uma coisa que é importante, né, assim, o Pix automático, da perspectiva do cobrador e do banco que está, do PSP que está suportando lá, claro, a Vivo, a TIM, a CPFL, a Enel, esse é um serviço de cobrança que eu estou prestando para uma pessoa jurídica. Então, aqui, eu tenho liberdade de ter a minha política de tarifação, de acordos, enfim, como que eu vou gerir esse trabalho com o meu cliente que está realizando a cobrança. Na ponta do pagador, a gente está falando de um Pix, seguem as regras que já existem, né, de grau de gratuidade, enfim, aquilo que já existe para o Pix hoje se aplica lá na ponta do pagador. E aí eu vou deixar a Márcia e a Jane puxarem minha orelha aqui se eu falei alguma coisa errada, mas eu acho que é isso mesmo, né, meninas? Não, é isso mesmo. Legal. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é sobre datas de vencimento, dado que o Pix ele é 24/7, se eu poderei ter datas de vencimento, de pagamentos dessas recorrências, atingindo aí finais de semana, feriados, como que isso vai ser tratado? Vai ser no próximo dia útil? Como que ficam esses pagamentos? A previsão é que possa acontecer sim nos dias úteis e finais de semana também, então tem alguns critérios que pode ser pulado ali o final de semana, um feriado que aconteça, mas em geral é para acontecer em qualquer dia, seguindo a regra que o Pix ele está disponível a todo momento, tá? Então, esse eu vou só complementar, é um parâmetro que o próprio recebedor ele faz o ajuste, tá? Então, se é uma cobrança que pode ser cobrada a qualquer dia, sábado, domingo, de acordo com o contrato que ele tem com o pagador, ele pode colocar data de liquidação sábado, domingo, feriado, tá? Se, por outro lado, ele tem a prática de cobrar só em dias úteis, isso pode vir ajustado. Então, se a data de vencimento, vamos supor, a conta vence no dia 10, tá? Dia 10 vai cair no sábado, ele já pode já mandar a ordem, a instrução de pagamento para fazer a liquidação no dia 12. Então, isso é um parâmetro de flexibilização que a gente tem, que é gerido pelo próprio recebedor, porque a gente sabe que há recebedores que só podem fazer a cobrança em dias úteis e há recebedores que podem cobrar a qualquer dia. Tá? Então, foi uma coisa que a gente, na nossa interlocução com o mercado durante o desenvolvimento, a gente recebeu essa demanda e a gente possibilita, tá, esse ajuste a cargo do recebedor. A gente tem duas perguntas aqui interessantes sobre jornada e sobre as tentativas, né? Vou começar pela jornada. Uma dúvida é quem que vai definir qual que é a jornada que vai ser aplicada para aquela adesão, né? Se eu vou gerar um QR Code, se eu vou fazer o estímulo ali via aplicativo, isso fica a cargo de quem? É da instituição, é do recebedor? Quem que define esse canal? Então, em tese, o recebedor ele avalia quais as jornadas que são mais interessantes, né, para o seu negócio e vê quais as instituições que ofertam aquelas jornadas, né? Eu acho que é uma interação entre a instituição recebedora e o recebedor, né? Então, assim, se, por exemplo, a instituição recebedora ela opera com as 4 jornadas, o recebedor tem liberdade de escolher uma, duas, quantas ele quiser dentro daquele portfólio de jornadas oferecido pela instituição. Pode ser que a instituição, o PSP recebedor, não ofereça todas as jornadas, e daí ele vê se ele permanece com aquele PSP recebedor ou se ele acha que tem uma jornada que não é ofertada por outro, é uma questão de avaliação, é o recebedor entendendo a sua lógica de negócio, entendendo o seu cliente, pagador. Joia. E duas perguntas aqui, acho que para a gente encerrar, relacionadas à liquidação. Então, no momento da liquidação, duas dúvidas, né? Existe uma opção
para o usuário pagador, de alguma forma, antecipar um pagamento, caso ele deseje. E falando sobre as retentativas, se existe algum padrão sobre essas retentativas ao longo do dia, se tem grades determinadas, se isso é uma escolha da instituição pagadora. Duas dúvidas aí de como fazer essa gestão dos pagamentos. Então, com relação à antecipação pelo pagador, tá? A antecipação pelo pagador, ela não está prevista, é uma coisa que está na nossa agenda evolutiva, né, dentro de outros itens aí do Pix automático, e com relação às janelas ao longo do dia, né, as retentativas ao longo do dia, política de cada PSP pagador, tá? Tanto o PSP pagador pode fazer tentativas no horário que bem desejar, como pode não fazer. O que existe de obrigatoriedade é a janela da madrugada e a última janela, que é alguma tentativa de liquidação entre as 6 e as 9 horas da noite, né, 18 e 21. E a definição da gente ter essa última janela padronizada foi, inclusive, atendendo a próprios interesses de recebedores, né, para poder fazer a conciliação e ter a possibilidade daqueles que farão retentativas em datas posteriores fazerem, né, o fluxo operacional, poderem operacionalizar a tentativa já no dia seguinte, se assim o desejarem, e também para o próprio pagador saber qual que é o momento que cortou. Olha, a partir desse momento, se você não pagou, você vai ter que dar algum outro jeito de pagar. Então, por isso que tem essa última janela obrigatória padronizada para todo o sistema, para a gente ter um fluxo de comunicação, facilitar a comunicação para o recebedor e para o pagador, tá? Mas ao longo do dia é política de cada instituição. Legal, acho que mais uma vez, né, mostra assim, existe uma padronização, mas existe uma flexibilidade grande, né, tanto do pagador quanto do recebedor, de setar os seus parâmetros, de adequar a sua realidade, enfim, né, o funcionamento da maneira que lhe atende melhor. Pessoal, acho que com isso a gente conseguiu cobrir, se não todas, quase todas as perguntas aqui que a gente recebeu. Eu queria, mais uma vez, agradecer demais a Janete e a Márcia pela participação. Muito obrigado mesmo, acho que vocês trouxeram muita informação. Em especial a Márcia por ter aceitado o nosso convite, reservado um pouquinho do tempo, uma agenda tão corrida, né? Projeto novo, enfim, muito desenvolvimento, muita coisa aí para ser feita e você conseguiu participar. Então, super obrigado, tá, Márcia? Foi uma honra ter você aqui conosco, representando o Bacen. E algo que eu sempre falo, e é verdade, assim, sou super fã do trabalho do Banco Central, acho que vocês conseguem trazer de novidade, e continuar provocando, né, o mercado, continuar provocando a nossa criatividade, aqui é muito legal, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço aí ao interesse e à audiência. Legal, e a nossa audiência, desculpa, Janete. Só agradecimento mesmo aí pelo momento, oportunidade, que muito bom. E a nossa audiência, de novo, gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Espero que tenham sido informações úteis, ricas. Como sempre, continuem acompanhando a gente sempre vai trazer novidades do Pix, novidades do mercado, dos nossos produtos, sempre com o nosso objetivo final, que é poder atender vocês, levando mais serviços de qualidade para os seus clientes e tornando nosso ambiente financeiro cada vez mais democrático, aí, através de inovação, soluções robustas e seguras. Então, muito obrigado e até a próxima.